Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e essa é a quarta parte e o último vídeo da confecção do nosso Labubu. Então a gente vai dar continuidade na montagem do Labubu e no vídeo anterior a gente terminou de marcar os olhinhos. Então agora que a gente já tá marcado aqui mais ou menos onde vai ser focinho, boca, a gente pode prender no capuz. Eu vou tentar botar essa parte aqui do fio, põe para baixo. Então a gente tenta puxar esse capuz aqui. Aí vocês vão ajeitando aí pra gente costurar esse capuz. Tenta centralizar, porque como a gente já marcou ali a boca, então amigurumi é muito disso, tá? A gente vai modelando ali pra ficar mais perfeito possível. E isso depende muito da nossa paciência. Então a gente vai modelando aqui o capuz. Tem que ver se tá a mesma distância aqui, mais ou menos. Se não tiver, vai ajustando o capuz ali para ficar mais ou menos tudo na mesma direção. Depois que você encontrou ali uma posição que você acha que está boa aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai prender uns alfinetes aqui para, enquanto a gente estiver pregando esse capuz, não sair da posição que a gente colocou, porque isso acontece. Não precisa colocar muitos, é só para a gente ir obedecendo aqui a posição que a gente achou que ficou melhor. Então a gente vai colocando aqui os alfinetes para quando a gente for costurar não sair dessa posição. Então aqui, pessoal, eu coloquei alguns alfinetes só e a gente vai partir para costurar o capuz. Agora, pessoal, a gente vai começar a costurar o capuz na carinha do Labubu. E vai ser bem simples. Como eu falei com vocês, quando a gente estava confeccionando o capuz, eu deixei esse fio bem longo por conta da experiência que eu tive aqui com veludo molhado. E parece que esse fio, apesar de ser melhor, mais fácil de trabalhar, ele tem essa questão também de ir arrebentando o fio. Então eu preferi deixar um fio bem comprido para, se arrebentar, eu ter mais facilidade para emendar. Mas não importa isso muito não, porque o máximo que vai acontecer é arrebentou, a gente emenda e continua. Então, como eu acho que eu já dei essa dica aqui, não tem como a gente passar esse fio grosso aqui nesse buraquinho aqui da agulha. Então, como é que eu faço? Aí eu vou desencapando isso daqui, vou puxando aqui esses pelinhos, a gente vai puxando. Aqui vocês podem ver que eu desencapei um pedacinho, né? Ó. E a gente dá uma afinadinha aqui no fio e a gente pega e passa aqui na agulha e fica muito mais fácil. Como eu deixei esse fio muito longo, então eu vou puxar aqui bastante. Então puxei aqui. E como é que a gente vai costurar, pessoal? Aqui eu vou tirar já esse alfinete, porque a gente vai começar por aqui. A gente pega assim, o fio tá saindo aqui. O ideal aqui seria eu ter finalizado com um ponto baixíssimo, mas como eu não finalizei, vocês provavelmente também não devem ter finalizado, mas não vai fazer muita diferença não. Então, como a gente está aqui saindo, né, com fio aqui, a gente vai pegar as duas alcinhas do próximo ponto. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui é o meinho, ó, aqui é o meinho.
Ó, aqui é um ponto, aqui é outro, então aqui tem uns meinhos. Então, a gente vai pegar as duas alcinhas do próximo ponto, vamos passar o fio por aqui, vai passando devagar para não arrebentar, né, o fio. Então, aqui você puxa bastante para ver se fica bem retinho aqui, ó. Se eu tivesse feito 2 pontos baixíssimos, não ia dar tanto esse degrau aqui. Mas, como eu não fiz, então você tenta puxar para ficar bem retinho aqui. Então, agora o fio tá saindo para cá. Então, o que a gente faz? A gente procura aqui na frente um ponto, ó, aqui na frente tem qual é o ponto que fica um pouco abaixo da onde o capuz vai bater. Você não vai botar aqui em cima. Você tem que sempre procurar um ponto um pouquinho abaixo. Se o capuz está batendo aqui, você procura ali na frente um ponto um pouquinho abaixo. É bom às vezes até a gente dar uma afastadinha assim. E aqui, diferente de quando a gente foi afundar esse focinho, aqui não tem tanta importância, mas eu gosto sempre de pegar entre uma extremidade do ponto e outra. Então aqui vocês podem ver que eu peguei um ponto aqui, ó. Tá meio tortinho, mas eu enfiei e voltei com a agulha. Então, a gente vai fazer isso com o fio. A gente pega aqui, puxa com cuidado. E aqui, pessoal, a gente tem que puxar mesmo. Então, por isso que eu falei que é bom a gente posicionar e colocar os alfinetes, porque conforme a gente vai puxando, às vezes ele vai saindo ali da posição. E agora aqui, pessoal, ó, vocês podem ver que eu até botei muito acima. Então, o próximo eu vou ter que pôr abaixo, para não ficar aparecendo muito esse ponto. Agora, tá saindo o fio aqui, né, na cabeça. A gente passou por entre a cabeça. Agora, a gente vem aqui, ó, no ponto do lado da onde a gente já passou o fio, e volta com esse fio para cá, para o capuz. Volta com o fio. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai, ó, pegar, ó, o ponto do lado, o fio tá saindo aqui. Aí, a gente pega o ponto do lado, ó, ponto do lado, e passa o fio de novo. Agora, a gente tem que achar um outro ponto aqui. Como eu falei, é bom que seja abaixo da onde o capuz está batendo, ó. Para não ficar o ponto aparente. Quando a gente passa nessa parte aqui, fica mais difícil de puxar, porque ele é um ponto mais apertado. Aqui vocês já podem ver que já deu uma disfarçada aqui onde estava aparecendo o ponto. Porque a gente vai costurando, ele vai assentando. Então, agora tá saindo daqui, o que a gente vai fazer? Procurar o ponto da frente e passar entre as duas perninhas aqui do ponto, as duas alcinhas. Eu vou fazer isso mais umas 2 vezes e depois a gente volta quando tiver finalizado tudo. Então, ó, saiu aqui, o que a gente vai fazer? Vai buscar aqui o ponto do lado e vai passar pelas duas perninhas novamente, sempre obedecendo a posição que você colocou o capuz, para não sair muito dali da posição, para ficar o mais bem ajustado possível, né? Porque a gente já marcou aqui onde vai ser focinho, boca.
Então a gente tem que tentar obedecer essa posição que a gente já estipulou para o capuz. E agora aqui eu vou fazer só mais uma vez. A gente vai caçar, ó, um ponto aqui. Geralmente é melhor abaixo um pouco de onde tá o capuz. E a gente puxa esse fio por ali. Puxa o fio. E agora tá saindo aqui pela carinha, a gente vai buscar, ó, o ponto da frente, ó. O fio tá saindo aqui, a gente busca o ponto da frente. Passa pelas duas perninhas. Tenta ajustar ali para ver se ficou certinho. E agora aqui, a mesma coisa. A gente vai procurar o ponto que tá saindo o fio aqui. A gente procura as duas perninhas do ponto, sempre o ponto da frente. E a gente vai fazendo isso, pessoal, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como a gente vai arrematar. Olha, pessoal, aconteceu aqui exatamente o que eu tinha falado com vocês, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que na agulha, ó, o ponto aqui já, o fio já estourou aqui, ó. E não adianta fazer força porque ele não passa, não adianta. E o que que a gente tem que fazer nesse momento? Não tem o que fazer, é cortar. Por quê? Ainda mais aqui, talvez se ele tivesse acontecido aqui onde o ponto é mais largo, não teria, eu conseguiria passar. Mas quando ele começa a agarrar assim, não tem o que fazer. Então o que que a gente faz? A gente puxa aqui, ó, um pouquinho, porque ó, a agulha, ó, nem se move, ó. Ó, vocês estão vendo? Eu fiz uma força danada, a agulha nem se move. Agora que eu consegui puxar um pouquinho do fio. Então, pessoal, para não correr o risco aqui de você cortar e acabar estragando o ponto aqui do crochê, então você puxa aqui e corta bem longe aqui, que não vai ter risco de estragar. Aí, o que que vocês fazem? Puxa o fio aqui e vê o que que aconteceu, onde que ele agarrou. E o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que perder essa parte aqui toda, porque realmente não tem o que fazer. Porque ele começa, esses pelinhos aqui, ó, começa a dar nó, tá vendo? Então, não adianta, não tem o que fazer. Eu vou deixar esse fio aqui, porque vocês podem ver que sobrou um pedaço aqui. Se ele não arrebentar de novo e eu conseguir fazer a volta toda, né? Conseguir terminar a volta, aí eu não vou ter que emendar. Mas se eu não conseguir, aí eu vou ter que emendar. Aí se eu tiver que emendar, eu volto aqui para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, ainda não finalizei não, mas voltei aqui para dar uma dica para vocês. Quando eu passei nesse ponto aqui, olha, aqui na carinha, que é pior porque o ponto é mais apertado, aí ele é danado para arrebentar esse fio aqui. Eu percebi que já tava ficando ruim de puxar. Então, vocês podem ver aqui, ó, aqui, olha, que o fio ficou mastigado, vamos dizer assim, entre aspas. Ó, aí o que que eu fiz? Eu consegui puxar sem acontecer aquilo que aconteceu anteriormente, que chega uma hora que você não consegue mais puxar. Então, o que que você faz? Você pega, se você conseguir puxar e você percebeu que teve agarrou, você tira esse pedaço aqui, ó, da onde está a agulha. Tipo assim, ele agarrou aqui, ó.
a agulha estava agarrada aqui. Aí conforme quanto mais você puxa, mais vai juntando esses pelinhos aqui. Aí dá uma nozeira, você não tem o que fazer, tem que cortar. Então, quando eu vi que agarrou e eu consegui puxar, o que você vai fazer? Com cuidado, ó. Vocês podem ver que já tem até uma resistência. Ó, eu fui mostrar para vocês e acho que eu nem vou conseguir aproveitar esse fio. Porque, ó, eu tentei puxar para cá, mas ó, já senti que não vou conseguir. Porque, ó, aqui já virou uma nozeira aqui nesse ponto. Então, eu vou tentar puxar pro lado de cá. E eu vou tentar deixar isso daqui, ó, fora da agulha. Pra ver se eu consigo terminar, chegar até aqui, sem arrebentar de novo o fio. Aqui que é o pior, quando a gente passa aqui nessa parte que o fio... a linha, porque aqui é tipo uma lã, né? E aqui é uma linha. Quando a gente passa ali que é complicado, aqui que agarra. Ó, eu acho que nem vai dar certo. Tá vendo? Aquele ponto ali que o fio já ficou. Ó, não passa, gente, não passa. Olha, estão vendo aqui, ó? Não passa. Eu achei que ia dar certo, mas não deu certo. Então... não tem o que fazer, chegou nesse ponto aqui, ó, não tem o que fazer. Você tem que cortar. E agora, nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu acho que eu vou ter que emendar. Por enquanto, eu vou tentar fazer ainda com esse pedaço. Mas eu tenho quase certeza que esse fio eu não vou conseguir chegar até aqui. Vamos ver. Vamos continuando aqui para ver até onde vai esse fio. Se você estiver assistindo esse vídeo, já tiver experiência com esse tipo, né, de fio e puder me dar uma dica, eu vou ficar muito feliz com o seu comentário, porque sinceramente esses tipos de fio me desanimam na hora que eu vou costurar a peça, porque sinceramente ele arrebenta demais. Não sei se é essa agulha aqui que eu uso, porque ela tem esse, ó, aqui que ainda tá com nó, eu não tô conseguindo nem passar a agulha. Eu não sei se é esse tipo de agulha aqui que tem essa parte aqui muito fininha. Sinceramente, pessoal, eu não sei. E me conta aqui também nos comentários se vocês estão tendo alguma dificuldade para montar esse labubu, para confeccionar esse labubu. Porque o que eu puder esclarecer de dúvidas para vocês, eu vou tentar e vou ficar muito feliz com a interação de vocês. Então, pessoal, vamos continuar com a saga aqui de costurar o labubu. Bom, pessoal, consegui chegar aqui no finalzinho. Aqui foi o último ponto. Então, eu vou puxar aqui. Ó, quase arrebentando de novo, hein? Vocês podem não acreditar, mas já estava quase arrebentando de novo. Então, pessoal, já que a gente conseguiu chegar aqui no último, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse fio, vamos passar aqui pelo último ponto, ou pelo ponto da frente, só que ao invés da gente sair aqui, a gente vai tentar puxar aqui para esse círculo mágico aqui. A gente vem, para ficar mais fácil, vamos fazer assim, vamos passar pelo próximo ponto e daqui, ó, a gente enfia aqui por dentro do capuz, ó, por dentro do capuz e a gente tenta puxar aqui no círculo mágico. Se ficar difícil de puxar no círculo mágico, o ideal seria puxar no círculo mágico. Eu consegui aqui, ó.
mas a minha agulha é bem comprida. Se a sua agulha não for tão comprida, aí você pode puxar aqui, ó, na lateral mesmo. Então você vem aqui, enfia num ponto aqui por dentro, a parte mais por dentro do capuz, e enfia aqui, ó, numa lateral. Só que aí, como eu falei, vocês têm que achar aqui, ó, esse ponto é mais difícil, esse fio é mais difícil de ver o X, mas aqui dá para ver, ó, os 4 pontos do X. Então você tenta puxar aqui num lugarzinho que não seja o meio do ponto. Então você puxa para cá. Ih, meu Deus do céu. Não acredito que aqui eu não vou conseguir puxar. Olha, pessoal, ó, acho que vai. Então, eu vou puxar por aqui, vou parar por aqui, porque eu ia tentar puxar pelo anel mágico, mas eu vou puxar por aqui mesmo, porque o fio já tá... Ó, que dificuldade que tá para puxar esse fio, gente. Olha isso. Eu acho que eu nem vou conseguir puxar tudo. Eu vou ter que cortar aqui, ó, onde ele já tá esgaçando. Estão vendo? Vou ter que cortar, vou cortar até um pouco antes. E aqui eu vou puxar. Por enquanto, pessoal, vamos deixar esse fio aqui. Não vamos arrematar ainda não. Porque eu gosto de arrematar. Vamos só... Ó, aqui também já tava esgaçando, olha. Vou cortar aqui para conseguir tirar a agulha. Então, por enquanto, pessoal, vamos deixar esse fio aqui, porque a gente vai costurar ainda um monte de parte. E como que eu gosto de... Eu prefiro arrematar assim. Eu pego 2 fios e dou um nó, tento puxar no mesmo lugar que esse tá saindo, dou um nozinho e ponho para dentro. Então, por enquanto, vamos deixar esse fio aqui. A próxima parte que a gente vai costurar agora vai ser o corpinho. Então, vamos posicionar aqui a cabecinha da melhor forma possível, porque a gente tem que fazer isso para a cabeça não ficar mais para um lado do que para o outro. Então, a gente tenta posicionar bem. Deixa aqui, ó, eu gosto de deixar uma sobrinha aqui, ó, mais ou menos uma carreira para frente, assim, tá vendo? Vocês conseguem ver, ó, ó, tá vendo? Eu ponho a barriguinha um pouquinho atrás, pouquinha coisa, não é muita coisa não, para ele ficar mais gordinho na parte de trás. Então, aqui eu vou deixar mais ou menos isso aqui. Só que, como eu tive aquele problema com a agulha, eu vou ter que fazer o seguinte antes de começar a costurar a cabecinha, porque ela tá saindo aqui, ó, bem onde a gente vai passar a costura. Eu vou ter que puxar ela mais para trás. Aqui, pessoal, eu vou passar só por dentro do capuz. Então, pessoal, voltando aqui para a cabeça, a gente vai ter que tentar posicionar, e eu gosto, tipo, o fio tá saindo aqui, porque esse fio a gente puxou, quando a gente finalizou aqui essa esfera, vocês lembram que a gente puxou o fio pra cá, tá? Porque quando a gente finaliza a esfera, o fio tá aqui, só que o que eu fiz? A gente puxou ele pra lateral. Como eu falei, eu tento deixar mais ou menos um dedo aqui pra frente, ó. Vocês podem ver? Mais ou menos um dedo não, uma carreira. Porque essas carreiras aqui, ó, tem um ponto bem largo. Então, eu tento deixar uma carreira mais ou menos aqui pra frente. E aqui vocês têm que centralizar, né? Pra não ficar a cabeça mais pra lá do que pra cá. E a gente aqui é mais difícil... E eu oriento, a não ser que você tenha um senso de direção muito bom, o que eu não tenho. Então, eu oriento tentar prender isso daqui com alfinete.
Bom, pessoal, eu acho que eu prendi, eu acho que não tá muito torto, até conseguir botar ele meio sentado aqui. E vamos começar a prender esse corpinho com a cabeça. E aqui, pessoal, é a mesma coisa que a gente fez aqui no capuz, a gente vai fazer aqui. Então, o fio tá saindo aqui a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas é a mesma coisa. Então, já que o fio tá saindo aqui, eu tenho que procurar aqui, ó, um fio, um ponto logo acima. E a gente tem que tentar obedecer essa posição aqui que a gente já meio que pré-definiu. Então, aí, puxa, passou para cima. Agora que tá saindo em cima, a gente vai procurar um ponto na parte do corpinho, na parte de baixo. E como eu falei, pessoal, a gente tem que sempre manter saindo aqui o ponto no mesmo lugar. A gente não pode começar, ó, botar na carreira da frente, senão começa a ficar tudo torto. Então, a gente, se o outro ponto saiu aqui nessa carreira, a gente tem que tentar manter na mesma carreira. Ó, consegui aqui, ó. E aí, a gente vai e puxa. Agora, saiu aqui, o que a gente vai fazer? A gente tenta... Como é que a gente está costurando a cabecinha, a gente não precisa passar para o ponto da lateral. Tá saindo aqui, a gente já pesca um ponto lá na cabeça. Saiu no corpinho, pesca na cabeça outro ponto. Aqui é um pouquinho diferente da costura do capuz. Agora saiu na cabeça, a gente vai pescar um ponto aqui no corpinho, tentando manter sempre a mesma carreira. Então, pessoal, é isso. A gente vai tentando manter aqui para não ir entortando, porque isso acontece conforme a gente vai costurando. Você perde aqui a noção e vai costurando torto. Então, tentem manter e quando chegar aqui, eu volto com vocês. Aqui, pessoal, eu terminei o último ponto, perto daqui aonde a gente tinha feito o primeiro. E eu acho que o meu não ficou muito torto, não. Se ficou desalinhado, foi pouca coisa. Consegui já botar ele sentadinho aqui, mas quando a gente botar as patinhas, ele vai sentar melhor. E aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Como a gente tinha deixado esse fio aqui, como eu tinha já adiantado para vocês, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai enfiar aqui o último ponto, só para ficar bem costuradinha aqui a cabeça. E agora a gente vai puxar da cabeça, do corpinho, quer dizer, para tentar sair nesse mesmo buraco que tá saindo esse fio aqui, ó, do capuz. Então a gente tenta achar esse mesmo buraquinho aqui, ó. Não é por cima do ponto, tá, pessoal? É no mesmo buraquinho por onde tá saindo aquele fio. Aí a gente puxa aqui. Aqui, gente, como a gente puxou, a gente tem que tentar dar uma ajustadinha. É o que eu falei, a amigurumi é muito disso. A gente vai modelando conforme a gente vai produzindo. Então, você viu que aqui ficou meio repuxado? Você dá uma apertadinha, dá uma modelada ali para ficar mais perfeito possível. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai virar aqui e aqui não tem muita coisa para fazer não. Você vai dar 2 nozinhos aqui. Deixa eu encurtar esse fio. Aqui, ó, você vem dar 2 nó e não precisa ficar com medo que não vai desmanchar, porque como vocês já perceberam, essa linha quando embola é difícil. Corta aqui, não precisa cortar muito justo e tenta apertar. Se vocês apertando virem que não vai o
o ponto não tá querendo entrar, porque o nó dele fica muito grosso, você vai aqui, ó, com a parte de trás da agulha, com cuidado para não desmanchar o nó, e coloca ele para dentro. Aí dá só uma ajustadinha aqui e aqui a gente costurou o corpinho com a cabeça. Então agora, pessoal, para dar continuidade, eu vou bordar aqui o focinho e os olhinhos pra gente partir pra boca. Então, eu estou com uma imagem aqui de um labubu, do olhinho fechado, que é mais ou menos como eu vou querer fazer. E pela foto que eu tenho aqui, vocês podem ver, eu estou me baseando mais ou menos nessa foto. O olhinho parece que é um preto. O risco do olhinho é um risco preto, só que eu acho que o preto vai ficar muito destacado. Então, para o olhinho ir para a boca, eu vou utilizar esse fio aqui, que é um marrom bem escuro. E para bordar o focinho, parece meio um alaranjado, eu vou utilizar essa cor aqui, que é então eu vou utilizar esse tom aqui para bordar o focinho. Então eu vou começar bordando o focinho. A gente vai tirar um pedaço aqui, não precisa ser muito grande. Eu estou com essa agulha aqui, não é uma agulha muito grande, porque eu não achei a minha maior, mas eu vou tentar fazer com essa mesmo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente marcou aqui já o focinho, e o focinho, ele é um ponto só. Então, deixa eu ver mais ou menos a altura ali. A gente vai tentar fazer o mais próximo possível. A gente marcou aqui, mas eu vou bordar nesse ponto aqui, ó, que está abaixo aqui do alfinete. A gente vai pegar, vai enfiar aqui a agulha e a gente vai tentar. Não vai dar certo com essa agulha, eu vou ter que pegar uma que é enorme, vou ter que trocar a agulha, pessoal. Eu tive que pegar essa enorme porque a outra, que não é tão comprida, eu não achei. Então a gente vai pegar, vai enfiar a agulha aqui no ponto que a gente vai querer bordar o focinho. Então puxa, deixa um pedaço de linha aqui atrás, deixa esse pedacinho, e agora que eu já marquei mais ou menos onde vai ser, eu posso tirar esse alfinete. E esse focinho, eu vou tentar fazer isso aqui, olha. Vocês podem ver que ele é tipo um V aqui. Então, o focinho vai ser nesse ponto aqui. Então, a gente vai fazer vários pontos, só que a gente vai pegar sempre no meio, para ele ficar fininho assim, ó, a base aqui do focinho. Então, aqui a gente vai pegar o primeiro, a gente sempre vai pegar no meio. Então, vamos fazer isso algumas vezes para ele ficar cheinho. Então, a gente pega aqui, volta aqui a linha para o mesmo lugar de onde ela tá saindo, ó. E a gente vai fazendo vários pontos, sempre pegando aqui no mesmo lugar, na base, que eu quero dizer. Em cima, agora esse daqui a gente vai tentar pegar um pouquinho mais do lado. E a gente vai enchendo aqui esse focinho, ó, agora tá saindo aqui no meio, só aqui embaixo que a gente tem que pegar sempre no mesmo lugar, todas as vezes. E em cima a gente vai dando essa largura aqui, ó, do focinho. Mas a gente vai fazer isso em um ponto só. E a gente vai fazendo isso, ó, até ele ficar bem cheinho. Tenta pegar sempre na mesma altura e vamos fazendo isso até, ó, agora aqui, ó, eu vou pegar mais aqui na lateral. Vocês estão vendo? Na lateral do ponto aqui, ó. E a gente vai enchendo até ficar um tamanho razoável.
aqui, ó, olha, aqui que tá meio pouca linha, eu vou voltar com a linha até ali novamente. Mas depois a gente vai acertar ali, não vai ficar esses pontos tudo torto, não. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai acertar. Então, eu estou voltando agora com a linha até chegar nesse espaço aqui que eu achei que tava meio com pouco. Aqui, ó, exatamente nesse pedaço aqui. E aqui eu vou fazer o último pontinho aqui. Agora, pra gente fechar aqui um pouco, pra dar mais essa... deixar mais bonitinho o focinho, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar... vai trazer esse fio que tá saindo aqui no meio. A gente vai trazer aqui, ó, pra lateral do ponto. E a gente vai passar ele por baixo. Vai sair de um lado e a gente vai colocar do lado e vai sair aqui, ó, na extremidade do ponto. A gente vai pegar e vai passar por baixo. A gente tenta pegar todas essas linhazinhas aqui pra gente tentar acertar essa parte de cima do focinho. Estão vendo aqui, ó? E a agulha tá passando por baixo. Então, a gente pega, passa a linha. E aqui, olha, por cima, a gente vai fazer um detalhezinho aqui, olha, pra dar um arremate nesse focinho. E a gente faz de novo, só que agora a linha vai passar aqui por cima. Aí aqui vocês não puxem muito para dar esse arrematezinho aqui nas linhas. E agora a gente vai fazer isso na parte de baixo. A gente vai puxar aqui nesse meio que ficou, a gente traz a linha pra cá e vamos passar aqui, ó, por dentro. Passa aqui por dentro, só que aqui a gente vai fazer um ponto. Agora a gente vai passar aqui, ó, com a linha por cima, igual a gente fez aqui, a gente vai fazer embaixo. Só que aqui em cima eu falei pra gente não puxar muito. Aqui embaixo a gente vai puxar para ele juntar esses fios aqui. Então a gente puxa aqui para ver se ele fica mais com esse formatinho aqui de focinho mesmo, né? Aí, pessoal, vocês vão dando o jeito aí de vocês e é basicamente isso daqui. Bordar o focinho é basicamente isso que a gente fez. Agora eu vou puxar um ponto para cá, vou contornar o focinho aqui. Vou puxar um ponto para cá, ó, que aí contornou aqui. Só que esse contorno eu vou deixar ele mais ajustadinho. E agora a gente vai enfiar aqui e vamos puxar no mesmo lugar que está saindo a linha aqui atrás. Tenta puxar no mesmo lugar que está saindo ali a linha. E aqui o focinho já está bordado. Aí vocês vão com a agulha assim, tentando dar uma ajustada. E basicamente o focinho é isso aqui. Então agora vamos arrematar aqui essa linha. A gente dá um nó, dá dois nós é o suficiente, corta e a gente afunda essa linha aqui agora. Com a ponta aqui da agulha, a gente só vai afundar o nozinho e pronto. Agora a gente vai bordar a boca. Agora vamos bordar a boca e em seguida vamos bordar o olhinho. Eu vou utilizar o mesmo tom tanto para a boca quanto para o olhinho. Então, vamos marcar primeiro onde vai começar o olhinho, porque vocês podem ver nessa foto, o olhinho a gente vai fazer ele em 3 partes. Então, o primeiro olhinho é acima da boca. Tudo bem que essa boca aí desse labubu, ela tá começando mais embaixo.
Então, vamos diminuir aqui a altura da boca. Vamos botar mais para baixo. E o primeiro risco do olhinho, ele tá pegando acima aqui da boca. E é mais ou menos o espaço de um ponto para cada lado do focinho. Então, a gente vai marcar onde a gente vai fazer o primeira parte do olhinho. Então, a gente faz uma parte aqui, a outra aqui, e o terceiro risco, ele pega na altura do focinho. Então, eu botei muito alto, vamos fazer com essa medição aqui. Aqui vai ser o meio do olho, vou marcar do outro lado também, e a gente vai fazer o olho assim. O meio do olho vai ser aqui. Então, a gente vai puxar basicamente reto, vai ser praticamente reto. O outro, vamos tentar dar uma curvatura, que vai ser o de cima, e o de baixo também ele é mais retinho. O de baixo a gente vai fazer puxando pra cá. Agora que a gente marcou onde vai finalizar, onde vai ser o meio dos 3 riscos do olhinho, a gente passa a linha e a gente vai trazer a agulha aqui onde está o alfinete. Então, a gente pega um ponto aqui atrás, que seja a extremidade dos pontos, e a gente vai trazer a agulha para onde exatamente está saindo o alfinete. A gente deixa um pedacinho de linha aqui atrás, pode tirar o alfinete. E o primeiro risco do olhinho, a gente vai dar a distância de um ponto aqui da boca. Então, se a boca tá pegando aqui, a gente vai... O primeiro olhinho vai pegar com a distância de um ponto aqui da boca. Então, a gente pega... Traz o fio para cá, onde vai finalizar o primeiro risco, e a gente volta com a agulha para o mesmo lugar. E aqui vocês não puxem muito para não ficar aquele risco repuxado. O segundo traço do olhinho, a gente vai dar uma distância aqui. A gente não vai fazer logo abaixo, a gente vai dar uma distância de 2 pontos. Vai ser na mesma distância, só que a altura a gente vai deixar 2 pontos. Então, a gente pega aqui, puxa. O segundo risco do olho, a gente vai pegar do mesmo ponto, a gente vai dar a mesma distância de um ponto, só que a altura desse vai ser 2 carreiras. A gente vai pegar 2 pontos de altura. Então, a gente pega o fio e vamos puxar para o mesmo local. Não puxem muito para não ficar esticado. E o terceiro risco, a gente vai pegar aqui e vamos dar a distância de meio ponto. A gente vai pegar aqui no meio do ponto de baixo. E vamos puxar aqui no mesmo lugar. E aqui a gente finalizou o olho. O outro lado é a mesma coisa. A gente só tem que tentar ajustar para ficar na mesma altura. Ficar na mesma altura desse olhinho que a gente bordou aqui. Mas é a mesma coisa que a gente vai fazer. A gente vai dando uns ajustes aqui no bordado. E agora a gente pega essa linha e puxa para esse mesmo ponto aqui, da onde está saindo o alfinete, para fazer o outro lado. Quando eu finalizar esse lado, eu volto aqui para a gente bordar a boca. Aqui, pessoal, eu estou finalizando o terceiro risco e eu vou puxar aqui para trás, porque essa linha, apesar de ser o mesmo tom que eu vou bordar a boca, não vai dar, a linha que eu tenho aqui na agulha não vai dar. Então, eu já vou puxar daqui, eu já vou puxar aqui para trás, para o mesmo ponto onde está saindo a linha, e vou finalizar a linha do olho.
E foi o que eu falei, a gente vai ajustando aqui o bordado com a agulha para ficar direitinho. Se tiver algum risco que tá muito frouxo, aí vocês dão uma ajustadinha antes de finalizar. Então, pessoal, eu arrematei aqui a linha do olhinho. E para bordar a boca, a gente vai começar da mesma forma. A gente pega aqui um ponto aqui atrás. Vamos pegar no primeiro alfinete, que vai ser onde vai bater a boca, o início da boca. Deixa um pedacinho lá para trás. E agora a gente vai vir até o final, a gente vem com o fio até onde vai o final da boca. Então pode tirar esse alfinete e esse aqui. E agora a boca, a gente vai ter que fazer umas marcações aqui para ela não subir. Então a primeira marcação que a gente vai fazer vai ser no meio de onde a boca vai bater. Então a gente pega aqui um ponto aqui no meio, tenta ajustar a boca na altura aqui dos alfinetes, no desenho que a gente fez, né, com os alfinetes. E outra coisa, pessoal, o olho, conforme a gente vai manuseando, ele vai ficando meio bagunçado. Quando a gente finalizar tudo, a gente ajusta aqui e arruma esse olho. Agora a gente vai prender aqui. E ó, a gente trouxe a agulha para cá, então a gente vai fazer um ponto aqui. E vamos trazer para esse onde está batendo esse alfinete aqui na lateral. Então a gente traz para cá, onde a gente quer que vai bater a boca. A gente está fazendo isso para prender o fio mais ou menos para fazer o desenho da boca. Porque se a gente só passar o fio, ele fica torto. Então a gente tem que ir prendendo esse bordado aqui, ó. Vamos ter que prender aqui também. Então aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez esse pontinho aqui. Então já pode tirar esse alfinete. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, para essa boca não subir. E aqui a gente traz para esse alfinete agora, ó. Vamos trazer o fio para cá. E aqui, na hora que a gente puxar, a gente ajusta o formato aqui da boca. Aqui onde está esse alfinete, a gente vai dar mais um pontinho. E vamos trazer pra cá, ó, pra fazer agora esse lado de cá. Então, onde tá batendo esse alfinete aqui, mais ou menos, a gente vai trazer o fio pra cá, onde a gente quer que bata o contorno da boca. Eu vou até trazer um pouco abaixo de onde estava o alfinete. E quando a gente puxar esse pontinho que a gente está fazendo para prender a boca, a gente vai ajustando para ela ficar presa no lugar que a gente quer. Agora aqui a gente vai fazer esse ponto aqui e vamos trazer para cá, onde está esse último alfinete aqui. Então aqui, ó, a gente prendeu quase que a boquinha já completa. E aqui a gente vai fazer o último pontinho para prender essa boca. E a gente traz o fio para trás para arrematar. Tenta dar um ajuste. E aqui a gente finalizou o bordado da boca. Para arrematar, a gente dá um nó aqui, 2 nós. Corta o fio. E com a ponta aqui da agulha, a gente empurra esse nozinho para dentro. Então aqui a gente finalizou o contorno da boca. Agora a gente vai fazer os dentes. Então a gente vai pegar e vai fazer esse dente com feltro. E o dente, pessoal, não tem muito segredo, muito mistério. A gente vai cortando triângulos assim, corta um triângulo,
coloca aqui, vê se não tá muito grande. E a gente vai distribuir 9 triângulos desse pela boca. Então, ó, a gente vai... Ó, esse daqui eu achei que ficou meio grande. Então, a gente vai cortar 9 triângulos e vamos ajustando aqui. Depois que a gente colocar os 9 na posição mais ou menos, que a gente conseguir distribuir 9 dentes, a gente vai colar. Então, a gente vai... Agora, é basicamente isso. A gente vai cortando os triângulos de feltro branco e vamos ajustando pelo contorno da boca. Eu vou fazer 9 dentes. Vocês façam aí também. Quando eu finalizar os 9, eu volto pra gente colar. Então, aqui eu distribuí 9 dentes. E agora, a gente vai colar. Eu vou utilizar essa cola de silicone mesmo, porque é a que eu tenho aqui. Mas, para colar esses detalhes pequenos, eu sugiro que, se você tiver uma cola de tecido em casa, você usa a cola para tecido, porque essa cola de silicone, ela é boa, mas ela acaba saindo muito e ela solta muito essa, eu chamo de teia. Então, às vezes fica meio difícil. Mas se você tiver pinça também, a pinça ajuda bem na hora de colar. Então, essa cola de silicone dá para colar, mas não é das melhores, não. E a gente vai colando os dentinhos, eles já estão mais ou menos na posição. Então, coloca bem pouquinha cola e vai ajustando aqui. E vamos colar os 9 dentes. Terminei de colar os 9 dentes. E já que estamos utilizando a cola, vamos finalizar todos os detalhes colados. A gente vai utilizar cola na orelha e na perninha. Então, a unha a gente vai colar na perninha e a orelha, aquele detalhe que a gente fez, que vai substituir o bordado, a gente vai colar também. Então, vamos começar aqui com a perninha. Separei aqui as 2 perninhas. E aqui, o que a gente vai fazer? Na unha, a gente vai pegar esse fio, vamos cortar ele. A gente pode cortar, não precisa cortar muito rente, não. E vamos passar um pouquinho de cola segurando esse fio que a gente acabou de cortar. Então, a gente pega aqui, passa um pouquinho de cola. A gente vai pegar a perninha e vamos tentar colar bem aqui no círculo, no anel mágico. Então, a gente pega essa parte da unhazinha aqui levantada, que é a unha do meio, e a gente tenta ajustar aqui bem no meio aqui do anel. E aqui a gente colou uma unha. Segura um pouquinho até a cola grudar. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, colamos as 2 unhas na perninha. Agora, a gente vai colar o detalhe aqui da orelhinha. Isso que eu falei com vocês, que essa cola, olha o meu dedo como é que já tá, todo grudado de cola. Então, como é que a gente vai posicionar esse detalhe para colar na orelha? Começar bem na extremidade aqui da orelha e a gente vai contornando aqui. Aqui na ponta da orelha a gente tenta juntar e ela tem que dar esse meio aqui, ó, esse meio aberto. A gente ajusta mais ou menos aqui para ficar da mesma altura. Aqui eu vou passar uma pontinha de cola para fazer a ponta da orelha. Vocês dividem ela no meio
passo uma cola só para vocês saberem onde vai bater o meio aqui. Pega aqui e põe mais ou menos a altura que ela vai bater lá em cima e aqui embaixo. Então, a gente vai começar a colar aqui de cima. E a gente vai passar um pouquinho de cola aqui, ó. Passa um pouquinho de cola em cima. E bem na pontinha aqui da orelha, a gente posiciona esse detalhe aqui. Agora, a gente vai passando cola e meio que dando uma puxadinha para dar o detalhe na volta toda da orelha. E, pessoal, a linha do arremate para trás, tá? Então, aqui eu não vou passar muita cola. Aí, a gente já passa aqui a cola na tirinha toda. E aqui, tenta colar ajustando mais para lateral aqui da orelha. Segura um pouquinho. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Passa um pouquinho de cola. E tenta ajustar aqui na lateral da orelha. E dá esse meio aqui, ó. Tem que ficar esse meio aqui verdinho. Segura um pouquinho. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado, na outra orelha. Então, a gente já fez todas as partes coladas. Agora, a gente vai partir para terminar a montagem do labubu. E vamos começar pela orelha. Essa orelha, ela é bem firmezinha, mas eu não coloquei enchimento. Não precisa, não tem a necessidade. E eu gosto de deixar a orelhinha dele mais juntinha. Então, aqui eu só dei o espaço de botar essa correntinha, né? Que a gente vai fazer depois, para botar a argola. Então, é o espaço de uma correntinha que a gente vai deixar de uma orelha para outra. E aqui eu dei um espaço aqui de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E a gente vai posicionar a orelha. Tem que botar mais ou menos, colocar mais ou menos na mesma direção dos olhos, para não ficar torto. E vamos deixar aqui, olha, 1, 2, 3, 4 carreiras. Mais ou menos na distância aqui dos olhinhos. Então, a gente prende aqui a orelha com alfinete. Vamos colocar pouco alfinete, que às vezes, quando for colocar outra, a gente vai ter que reajustar a orelha. Agora, a outra, a gente vai dar pouco espaço aqui. A gente vai dar pouco espaço de uma para outra, mas vamos prender na mesma carreira. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a gente prende aqui na mesma carreira que prendeu a outra orelha. E agora, a gente vai costurar para prender a orelha. Depois que ela estiver presa, a gente dá o ajuste de deixá-la mais pontudinha. Mas agora, a gente vai costurar para prender a orelha. Olhem na parte de trás, se não tá muito torto. Então, a gente sempre tem que analisar onde a gente quer que essa orelha fique presa. Então, a gente tem que posicionar aqui para na hora que a gente for costurando não entortar. Mas, ó, a gente analisa mais ou menos onde que a gente vai prender. Então, vai ser nessa carreira aqui. Então, eu tenho que pegar, já que o fio tá saindo da orelha, eu pego um ponto na cabecinha e puxo o fio para a cabeça. Agora tá saindo da cabeça, a gente procura um ponto aqui na orelha. E agora a gente procura um ponto aqui na cabeça, mais ou menos na mesma distância.
E a gente vai fazendo isso até prender a orelha toda na cabecinha. Aqui, essa parte, quando eu pegar aqui, olha, tá saindo da cabeça, eu vou pegar aqui na orelha. Eu quero costurar um pouco essa parte aqui, ó, do detalhe. Então, eu passei o fio. Então, passei o fio por ele e aqui eu vou trazer para um ponto aqui da orelha. E agora eu procuro, posso tirar já o alfinete, vou procurar um ponto na cabeça. Agora tá saindo da cabeça, eu procuro um ponto na orelha. E vamos fazendo isso, pessoal, até prender, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto, que a gente vai puxar esse fio pra cá, pra quando terminar essa orelha, a gente vai arrematar os dois fios juntos. Terminei de pregar essa orelha e como eu falei com vocês, agora a gente vai pegar e vai trazer esse ponto. Pode ser até aqui pro meio do anel aqui ou por outro ponto próximo. Então a gente traz esse fio para cá. Então vamos fazer a mesma coisa com a orelha do lado de cá. Quando eu finalizar essa orelha, a gente vai trazer o fio aqui, ó, pro mesmo lugar. Terminei de pregar essa orelha. E como eu falei com vocês, a gente vai finalizar aqui no mesmo lugar onde está saindo o fio da outra orelha. Então, aqui a gente dá um nó, pode cortar bem rente. Eu vou utilizar a pinça, mas você pode pegar qualquer coisa aqui para botar esse fio para dentro. E aqui a gente pregou a orelha do Labubu. E foi o que eu falei desse olho aqui. O ideal seria até a gente passar um pouquinho de cola, mas essa cola de silicone que eu tenho não daria muito certo. É passar assim com um pincel mesmo para esse olho não ficar saindo da posição. Com a pontinha aqui da agulha, você passa um pouquinho de cola aqui atrás, ajusta a linha onde você quer que ela fica, segura até colar, que aí não vai acontecer esse detalhe de ficar bagunçando o olhinho. Vamos então dar seguimento na colocação dos bracinhos. Então, o bracinho a gente vai colocar pouquinho enchimento, só para ele não ficar muito mole. Então, a gente coloca um pouquinho só, é bem pouquinho. Empurra ele e é mais ou menos, deixa 1/3 sem enchimento. E a gente vai posicionar o bracinho aqui na lateral. E aqui a gente vai achar o lado que ficou melhor pra gente botar pra fora. E o que ficou com arremate, onde a gente tem a troca aqui, né, de linha, a gente tenta posicionar pra parte de trás. Por exemplo, esse aqui, olha, é pouquinha coisa, mas eu gosto de posicionar a parte que não ficou tão perfeito para trás. Então, aqui a gente vai achar um ponto para colocar as mãozinhas, os bracinhos. E aqui eu dei um espaço de uma carreira nesse que eu produzi aqui. E nesse Labubu, vamos tentar fazer na mesma distância. Eu estou colocando mais ou menos aqui, com a distância de uma carreira. A gente vai prender com alfinete. Ah, pessoal, um detalhe. Aqui, para a gente reduzir esse efeito aqui da dobra, a gente vai tentar puxar assim, ó, para sobrepor essa parte aqui, sobrepor a outra. Então, vamos dar o espaço mais ou menos aqui, como eu falei, e a gente puxa essa parte aqui, ó, para cima, a parte que vai ficar aqui, ó, no corpinho, que aí ajuda a ter um acabamento melhor. Então, a gente prende aqui, mais ou menos. Aí, na hora que for costurar, a gente vai prender
essa parte aqui de cima e na hora que for fazer essa parte aqui de dentro, a gente prende essa parte aqui. E a mesma coisa a gente faz no outro lado. A gente tem que tentar colocar na mesma distância. E a gente dá uma apertadinha e puxa essa parte que vai ficar encostada aqui no corpinho para dar um arremate melhor. Aqui é a mesma coisa que a gente fez para pregar orelhinha, cabeça, capuz, é a mesma coisa que a gente vai utilizar aqui. E como eu falei, a gente vai tentar costurar primeiro essa parte aqui de cima, bem grudadinha no corpo. Então, a gente já pega aqui um ponto no corpinho. Não tira o alfinete ainda. Aqui, a gente vai pegar só essa parte aqui, ó, de cima. E a gente não vai pegar a parte de baixo agora. Então, a gente passa o fio agora pro bracinho. Podemos tirar esse alfinete. Aqui a gente vai procurar um ponto do lado. E vamos pegar um ponto no corpinho. Pega um ponto no corpinho. Agora, vamos pegar um ponto no bracinho. Pega o ponto do outro lado. E agora, no corpinho. Agora, a gente pega o outro ponto no bracinho. Costura aqui a volta. E agora, procuro um ponto aqui no corpinho. Só que agora, eu cheguei nesse ponto que a gente vai ter que prender essa parte de dentro. Então, a gente tem que pegar um ponto aqui no corpinho, bem aqui embaixo, que é mais ou menos onde vai bater a parte de dentro. E aqui, a gente vai costurar essa parte de dentro, mas a gente vai tentar prender ela aqui assim, ó, no corpinho. A gente vai pegar um pontinho mais acima aqui, ó. Não vamos pegar no limite. Então, a gente passa ali a linha, o fio, ó. E aqui, quando eu puxo, ó, ele já vai dar uma grudadinha mais aqui. Agora, eu pego mais um ponto aqui em cima. E mais um ponto aqui mais pra frente no corpinho. E quando eu puxo, ó, ele já deu mais uma grudadinha aqui, ó. Aqui, vamos pegar mais um ponto. E aqui a gente já enfia no corpinho e puxa aqui na parte de trás, em algum ponto aqui, em alguma extremidade aqui de algum ponto. E depois a gente vai finalizar os dois braços juntos. E a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer do outro lado. Quando eu terminar esse lado, eu volto aqui com vocês. Finalizei o outro bracinho e daqui eu já vou puxar o fio para o mesmo lugar do outro fio. E aqui a gente já vai arrematar esses dois fios. Vamos dar 2 nó. Corta a rente. E com fundinho aqui, ó, a gente põe esse fio para dentro. E agora a gente vai posicionar a perninha do labubu. E a perninha, a mesma coisa, a gente vai colocar um pouquinho de enchimento, bem pouquinho, porque esse fio chenille, ele já dá uma estrutura boa. E como nós vamos tentar fazer a versão, né, do labubu sentado, então a gente vai posicionar as perninhas bem aqui à frente mesmo, igual eu coloquei no rosa ali. Então, a gente põe mais ou menos aqui na direção do bracinho e a gente tem que botar numa altura que não vai atrapalhar ele sentar. Vou pôr só um alfinete, porque depois quando a gente coloca o outro, às vezes a gente tem que ajustar. E aqui eu vou colocar a outra perninha.
Elas são meio juntinhas, então não vou deixar muito separado não. E aqui, pessoal, a gente tem que tentar achar a mesma distância que a gente colocou a outra e mesma altura. E essa unha aqui mais alta, a gente tem que tentar posicionar ela para ela ficar no meio. Uma distância mais ou menos de 1, 2, 3, 4 pontos de uma perninha para outra. E ó, assim ele consegue ficar sentadinho. E a perninha não tem muito segredo para costurar, porque a gente vai costurar diferente do bracinho, a gente vai costurar em toda a volta da perninha. A gente só tem que atentar para ela não ficar torta. E eu vou começar por essa perninha aqui. E aqui é a mesma coisa. O fio tá saindo da perninha, então a gente procura um ponto no corpinho, onde mais ou menos vai bater a perninha. E aqui a gente procura um ponto na perninha. Agora a gente desce o fio no ponto seguinte e procura um ponto no corpinho. E vamos fazendo isso em toda a volta. Aqui eu já tô no finalzinho. Procura um ponto no corpinho, sobe. E aqui já tá tudo preso, a gente já vai passar o fio para a parte de trás. E depois a gente dá uma achatadinha para a perninha dele ficar mais curtinha. E agora a gente costura a perninha do outro lado. E vamos trazer esse fio também para trás pra gente arrematar. Aqui, pessoal, puxei o fio da outra perninha. A gente dá 2 nó e corta. Corta e põe o fio para dentro. E está finalizado o nosso labubu. Se você for usar ele como só uma pelúcia, você já pode finalizar aqui o labubu. Ele já está finalizado. Só que se você quiser usar ele como chaveiro, aí agora a gente vai partir para essa fita aqui, né? Que eu fiz com crochê. E é bem simplesinho de fazer. Para essa fitinha do chaveiro, a gente vai fazer... Vamos subir 32 correntinhas. E eu vou fazer com fio chenille, porque ela costuma ser da cor do labubu. Não façam muito apertado, que depois fica difícil para pegar o ponto baixo. Então, não apertem muito ponto. Agora, a gente vai saltar 2 correntinhas e vamos voltar fazendo 30 pontos baixos. Então, a gente vai fazer 30 pontos baixos na correntinha. Terminei o último ponto. Agora, a gente vai desmanchar esse nó corrediço aqui. A gente vai desmanchar esse nó. Puxa aqui. E aqui, o que a gente vai fazer antes de arrematar? A gente vai pôr a argola. Vocês colocam a argola, juntem avesso com avesso para não ficar torcido. E aqui, pessoal, a gente vai fechar com ponto baixo, com 2 pontos baixos. Deixa esse fiozinho aqui para cá e a gente vai pegar aqui, ó, na base daquela correntinha que a gente deixou. Vamos fazer, ó, Vamos pegar aqui, ó, no meio do ponto baixo, junto aqui da outra parte daquelas correntinhas que a gente deixou no início. Eu falei 2, mas vamos fazer 3 pontos baixos. A gente vai fechar aqui com 3 pontos baixos. Então, aqui a gente fechou a fita, né, do chaveiro, vamos assim dizer. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente corta, não precisa ser um fio muito longo. Vamos puxar aqui
vamos dar um nozinho com esse fio que a gente deixou do nó corrediço, 2 nó. Esse fio aqui do nó corrediço, vamos puxar ele aqui para dentro. Então, com a própria agulha, a gente vem aqui, pega ele, dá uma laçada e puxa ele aqui para dentro. E aqui, a gente pega qualquer parte aqui de algum ponto, dá uma laçada, dá mais uma laçada para dar um nozinho, dá um nó e pode cortar aqui, ó, rente, porque isso está na parte de dentro. E agora, esse fio que a gente deixou, a gente vai costurar ele na cabeça. E aqui a gente vai pegar, esse daqui eu costurei atrás das orelhas. Então, a gente posiciona aqui. Então, a gente costura mais ou menos aqui, ó, nessa carreira de trás das orelhas. Aí, a gente pode costurar com os 3 pontos só. É ponto na cabeça, mesma coisa que a gente costurou as outras partes. Passa pra fita. Aí, vem da fita e passa na cabeça. E como não tem outra linha aqui para eu arrematar, eu vou arrematar já aqui mesmo. Tá saindo da cabeça, vou passar para mais um ponto da fita. E aqui eu já vou dar um nó, vocês já vão dar um nó. E daqui a gente já vai puxar para sair aqui atrás na cabeça. Aí pode ser em qualquer lugar, porque a gente já deu um nó ali em cima. Então, isso não vai desmanchar. Então, aqui você já pode cortar a rente, que já está preso aqui a alcinha. Agora, pessoal, que a gente finalizou todo o labubu, a gente vai fazer o detalhe da bochecha, que é essa pinturazinha, tipo um blush que a gente vai fazer aqui. Então, como esse labubu ficou com a área aqui da bochecha um pouquinho menor, eu vou pintar um detalhe menor do que o que eu pintei aqui. Para pintar esse detalhe, eu vou utilizar esse tom aqui de tinta para tecido, esse é o Papaya. E, pessoal, é bem pouquinho que a gente faz. A gente suja o pincel e é bem pouquinho. Eu gosto de tirar até um pouco do excesso que está no pincel num papel, que eu estou usando um pedacinho de papel higiênico. Então, ó, quando estiver quase nada, a gente vai dando batidinhas aqui e fazendo o formatinho ali como se fosse de um blush. E aí a gente vai espalhando, esfumaçando, é bem pouquinho mesmo. Depois, quando a tinta seca, dá uma clareada. Aí vocês vão esfumaçando e é isso. É um detalhe bem pouquinho para não sobrecarregar. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou sujar o pincel na tampa. Eu não gosto, pessoal, de fazer essa pintura com blush normal. Por exemplo, se você for fazer esse amigurumi, até se for para decoração, vai chegar um ponto que o cliente ele vai ter que lavar esse bichinho, porque com o tempo ele vai empoeirar. Isso é normal. O cliente ele pode em algum momento lavar o amigurumi. E se você fizer esse detalhe com blush, com alguma pintura assim, tipo de rosto, né? Igual eu vejo muita gente fazendo, quando o cliente for lavar por algum motivo, acabou, vai sair aquele detalhe. Então eu não gosto de fazer com pintura para rosto.
Eu gosto de usar sempre a tinta de tecido. E é isso, pessoal. A gente finalizou o nosso Labubu, que foi o primeiro amigurumi do canal. Eu fiz essa receita com muito carinho, gostei do resultado. E eu agradeço muito vocês que assistiram essa série até o final, que acompanharam todos os vídeos, e fiquem atentos porque essa semana ainda tem novidades aqui pro canal, que eu acho que vai ser um sucesso. Eu já vou adiantar, vai ser relativo a amigurumis de Natal. Então, pessoal, fiquem atentos. Toda semana eu vou colocar um tutorial novo até o Natal com receitas de amigurumis próprias para essa época do ano, que é o Natal, que é uma época tão bonita, tão colorida. E é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem assistido. Se vocês reproduzirem essa receita do amigurumi, postem aqui nos comentários como que foi a experiência de vocês. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau!